Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Versão Brasileira Podcast. E hoje eu tô com um cara aqui que é fenomenal, um dos maiores e melhores dubladores da nossa história. É uma honra estar conversando contigo e quero que vocês aí de casa recebam com muito carinho Flávio Dias. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Boa noite, Maurício. Eu fico emocionado com isso. Muito obrigado. Não sou tão grande assim, eu sou pequenininho, mas eu sou um ator de teatro, sou um velho ator de teatro. Eu sou formado pela Escola de Arte Dramática da USP em 75. E foi exatamente o ano que eu comecei a me interessar por dublagem por acaso, porque eu precisava trabalhar. Sabe aquelas coisas de trabalho? E tinha lá na tabela da Escola de Arte Dramática, procura ator para isso, para aquilo. Tinha dublagem, até eu comentei com um colega meu, um querido amigo, Vanderlei Martins, um dos maiores músicos do teatro e do cinema nacional, Vanderlei Martins, ele estava do meu lado. Falei, Vanderlei, que diabo é dublagem? Que cara... Aí falou, é aquele cara que substitui o ator na hora do problema, sabe como é que é? O que cai do cavalo, que leva tiro e tal. Eu falei, não tenho saúde para isso. Mas eu fui lá, de repente, né? Sabia o que era, e conversei com o Potiguara, ainda era AIC São Paulo, o estúdio, o primeiro estúdio em São Paulo, que veio lá da produção de cinema de São Bernardo, foi a AIC, que depois ficou só no Rio, né? AIC São Paulo. A AIC foi comprada, o equipamento foi comprado e criou-se a BKS. A BKS foi a primeira grande dubladora em São Paulo, depois da AIC. BKS, muita gente não sabe, BKS quer dizer Bodan Kostif Serviços, era o nome do cara que comprou. Ele era um técnico, ele era polonês, então BKS vem daí. Muita gente fica pensando, quem será que é BKS? Beijinhos e coçadas, não, né? Bodan Kostif Serviços. Então, senhora, muito obrigado pelo convite. Como eu estava te dizendo, o que está acontecendo, muita gente entrando em contato comigo, porque meu filho está postando, me filmou. Ele pegou pedaços de filmes antigos e me filmou redublando esses trechos, como se eu estivesse fazendo na hora. Então tem cenas do Bigman, tem cenas do Pernalonga, tem cenas do Malvado, coisas do começo de carreira, Babalu. Então tem o Barney, né, o dinossauro e tal. Tem muita coisa, pequenas ceninhas de acho que 30 segundos, eu dublando, aí eu viro para a câmera e falo, foi eu que dublei também. Então... quiser mais informações, procura aí no Instagram. Doni Musical. Como é que eu podia esquecer esse nome? Todo mundo diz que é um cafajeste. Ele tem me causado problemas. A minha família e meus amigos, fazendo promessas que não pode cumprir. Pede dinheiro emprestado que não pode pagar. Bom, a gente está falando aqui de dublagem e você já citou que começou ali na AIC, né? E AIC. Eu já ouvi uma história, você contando, eu quero que você conte aqui pro público do Vozes Extraordinárias, como que foi o seu primeiro teste na AIC? Foi engraçado, eu conheci um grande nome da dublagem assim, fazendo o teste. A cena era um bang-bang antigo, ainda em PB, em preto e branco, e tinha um cara que levava um tiro e caía da carroça. O cara estava lá tocando o cavalo e tinha um cara do lado com a arma, né? Você já deve ter visto isso. O cara está tocando a carroça, a charrete, e tem um cara do lado armado para proteção. E esse cara leva um tiro e cai da carroça. Aí o jovem aqui, ator de teatro, teatro de rua, chegou na frente do microfone e soltou o verbo, levou um tiro e... Veio um carinha, mais ou menos da minha altura, 1,65 m, chegou assim e falou assim, como é que é seu nome? Eu falei, Flávio. Se formou agora? Eu falei, praticamente acabei de me formar, eu sou do grupo Mambembe, a gente faz teatro em rua e tal. Falou, cara, excepcional que você fez, que voz forte que você tem. Flávio, isso é um microfone. Microfone, Flávio, microfone. Não precisa gritar, cara, ele capta. Se você fizer de conta que grita, tá perfeito. O cara era o Marcelo Gastaldi, o Chaves. Olha. Depois fui fazer a voz do Chaves, né? Que Marcelo, que virou um puta amigo depois disso e tal. Agradeci muito. Todo mundo riu dentro do estúdio, é claro, né? Eu fiquei roxo de vermelho, para a vergonha passada. Mas foi menos vergonhoso que um outro colega que estava fazendo um vozerio de feliz aniversário. As pessoas conversando numa festa, né? Você fala e não diz nada. É só para ter o som de um ambiente, som ambiente. Terminou, canta parabéns a você.
Ele aplaude, cara. Acabou a gravação toda, foi pro espaço. Ele palma no final. Eu não vou falar o nome por respeito ao colega. Mas assim, ele aplaudiu, todo mundo olhou pra cara dele e puto, vai ter que refazer. Por quê? Porque ele bateu palma no final, cacete. Entendi. Mas é isso, a minha primeira cena foi uma vergonha. A primeira dublagem foi uma vergonha crônica. O cara simplesmente caiu da carroça, ao invés de eu fazer, né, que eu faria hoje tranquilamente, eu soltei uma dor assim imensa. E todo mundo deu risada. Sensacional. Você é uma pessoa amarga, não é? Ah, Cat! O que o médico falou, hein? Um bilhete! Nossa! Santo Grande! Que foi? Fala que é. O que foi? O médico fica em Culver City. O trânsito deve ter sido terrível. Eu sou essencialmente ator de teatro e diretor de teatro. E eu nunca parei. Eu sempre dirigi grupos de teatro aos finais de semana, pelo menos. E durante o começo da minha carreira em dublagem, eu fazia dublagem durante o dia, porque à noite eu estava no palco. Eu fiz teatro direto até 2010. Foi quando eu fiz o último trabalho com o Guarnieri, o filho do Gianfrancesco Guarnieri, né, o mais novo, o Flavinho, meu xará. Ele me convidou para fazer o personagem que o pai dele fez no cinema. Eu era muito amigo do Guarnieri. Eu fui secretário do Guarnieri quando ele foi secretário de Cultura. Eu era o representante dele no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Veja você a responsabilidade. Que bacana. Então, e lá era fogo, cara. Era trabalho de domingo a domingo, das 8 à madrugada. Não tinha essa. Eu tinha que montar espetáculos em praça pública com os atores de cada bairro. Esse era o projeto Cultura da cidade na época. Os atores mostravam para o bairro onde viviam o que eram e o que faziam. Então a gente montava palco com som e luz e os caras se apresentavam para o público do bairro. Foi uma loucura, foi uma mudança radical no relacionamento dos artistas com o povo no bairro onde viviam. E era o que eu fazia e tomava muito tempo. Então eu trabalhava o dia, trabalhava em dublagem durante o dia, porque à noite eu estava apresentando esses espetáculos e fazendo teatro. Olha, estamos indo muito bem. Eu falei com o pessoal da Lindon, viram os primeiros dados. Eles estão extasiados. Vamos nos reunir na convenção de São Francisco no mês que vem. O que foi? Cólicas? Vamos lá, vamos. Levante-se. Vamos dar uma volta. Vamos começar a falar um pouco dos seus trabalhos, né? E você, além de ator dublador, é diretor de dublagem. Sim, né? sim. E diversos trabalhos muito marcantes, mas eu queria citar um e perguntar para você como é que foi o processo de gravação, que foi o Conta Comigo, Stand By Me, né? Stand By Me eu dirigi, fiz uma pequena participação. É o Richard Dreyfuss, o ator? Richard Dreyfuss, isso! Que maravilhoso ator, um ator assim fantástico. E aí, quando caiu na minha mão para eu dirigir o filme, eu perguntei para a produção se eu podia dublar o Richard, que ele fazia. Perfeito, claro, você já dublou o cara em outros filmes, está perfeito. Então, já tinha que consultar a direção. Você apresentava a direção da casa, a lista dos atores que iam fazer o filme. Porque a coisa é assim, quando você. Não é mais, tá? Já mudou. Mas na minha época, quando eu comecei a dirigir, você recebia o filme, assistia o filme e ia indicando pelo timbre de cada ator que faz o filme, quem é que vai dublar, quem dublaria. Por exemplo, Robert Redford, geralmente era feito pelo Ezio Ramos. Então você coloca Ezio Ramos. Opção, fulano de tal ou fulano de tal, caso o Ezio não pudesse, porque estaria trabalhando em algum outro lugar. Mas invariavelmente o ator, quando faria um fixo, um ator conhecido qualquer, Peter Fonda, enfim, na época, os grandes nomes, geralmente o Carlos Campanile fez muitos dos principais atores da época, os mais famosos, os Paul Newmans da vida, ele era a voz do Paul Newman, o Campanile, Carlos Campanile. E, então, quando você colocava, esses dois aqui, Golpe de Mestre, por acaso eu lembrei o nome dos dois, né? Robert Redford e o Paul Newman, são os principais do Golpe de Mestre. E, então você escala os atores e apresenta para a direção da casa. Se de repente a direção da casa tem algum problema com algum ator, ela vai ligar para o ator e falar, você foi indicado aqui por tal coisa, mas você não vai poder fazer porque tem um problema aqui. Enfim, era a direção com o ator, não era comigo. Eu indicava os atores e esperava, depois eu esperava a lista, deixa eu ver quem foi aprovado. Legal. Tinha algum aqui que não batia por alguma razão?
eu voltava a entrar em contato com a direção e falava, olha, esse carinha aqui para o papel não vai dar, porque o papel é muito pesado para ele, ou sei lá, muito leve para ele, vai Sim. ficar esquisito. Eu negociava. Hoje em dia não tem mais isso. Uhum. Não tem mais isso. É. Aliás, não tem nem a história, o diretor assistiu o filme. O diretor vai assistir o filme com o ator na hora que está dublando. Veja você Caramba. Onde é que nós chegamos. Por isso que a qualidade caiu tanto. Por Sim. isso que não estão sentindo diferença de IA. Porque a IA deixa tudo monocórdio, né? Erra tudo e fica tudo monocórdio. Você não tem as entrelinhas, as qualidades da interpretação. Mas, voltando lá, eu dirigi o Stand By Me, eu dirigi o filme, escalei os atores, todo mundo ficou muito emocionado, porque a maioria já tinha assistido o filme no cinema, e aí chamaram para dublar, já chegaram, entendeu? Como é que a gente falava? Já chegaram com o lanchinho, não tinha que parar, a gente começava a trabalhar e ia até o fim. E era uma época em que você tinha poucas pistas de trabalho, não tinha Pro Tools, né? Você tinha duas ou três pistas para trabalhar, sendo que uma estava morta de imediato porque era ME, era a música e efeitos do filme. Efeito, né? Tiro, bater de porta, ruído de rua, chuva, trovão, enfim, os ruídos do filme estão junto com a música em um lado e na outra está a voz original. Então você copiava aquilo, limpava e aí onde estava a voz original entrava a voz dos atores da dublagem. Sim. Olha que trabalho desgraçado. Como era complicado dublar. Tanto que você levava uma semana para dublar um longa-metragem. Caramba. Porque era tudo junto. Se alguém errava, por exemplo, Caça-Fantasmas, eram os 4 atores em volta do microfone. Eu e mais 3. Onde um cara errava, por baixo você levava um pontapé de 3, se você errasse. Eu tinha 12 para 13 anos, a primeira vez que vi um ser humano morto. Foi no verão de 1959, faz muito tempo. Mas isso, claro, em termos de número de anos. Eu morava numa cidadezinha do Oregon, chamada Castle Rock. Eu queria perguntar uma coisa para você relacionada ao filme. Faz de conta que você me convidou, pode perguntar. Que era justamente numa época que crianças não dublavam, né? E a gente tem ali no filme várias crianças, atores experientes. Atores adultos fazendo vozes. Eu tive foi um prazer imenso de dirigir. Puta, sumiu a voz do cara da minha cabeça. Tinha o Zezinho Cútulo no filme. Zezinho Cútulo, ele tinha falar. O Zezinho Cútulo, quando eu era criança, o primeiro filme, a primeira série dublada para televisão, minto, a primeira foi a Lessie, a segunda foi Rin Tin Tin. Que era o Zezinho, né? E o Zezinho fazia o Cabo Roste, que era o cara que era o menino que cuidava do Rin Tin Tin. Imagina, todo moleque queria ser o Cabo Roste. Aí eu me vejo profissional trabalhando com o cara que fez a voz do Cabo Roste. E dirigi ele um monte de trabalhos. Ele fazia criança como ninguém. A voz dele era impressionante. O Zezinho Cútulo, o Laranjeira, o Camarão e tinha mais um... O Wendel Bezerra. O Wendel, menininho, o Wendel, ainda na fralda. O Wendel, que depois ficou famoso fazendo o Bob Esponja e tudo mais, né? O Wendel, menininho ainda na fralda, fazendo uma participação. Toda hora ele lá para minha cara e eu falava, tua mãe ainda não chegou, relaxa. Ele estava olhando para trás para ver se a mãe já tinha chegado. Vamos continuar, quando ela chegar a gente para. Era muito legal. Era muito legal. Lembranças. Mas o Stand By Me não deu trabalho, não, porque o elenco todo fez com muito prazer. O filme era uma delícia. O filme era uma delícia. Exatamente o que você falou. Todo mundo vai dizer para os pais que vai acampar no seu quintal. Você diz aos seus que vai dormir na casa do Ted. E depois dizemos que vamos ver as corridas no dia seguinte. E assim fica tudo legal até o jantar amanhã à noite. Puxa, esse é um grande plano, hein? Mas se souberem que achamos o corpo do menino em ralo, vão saber que não fomos a corrida nenhuma. Vai dar uma bronca? Ninguém vai ligar. Porque todo mundo vai ficar tão tonto com o que nós achamos que não vai fazer nenhuma diferença. Vamos falar agora um pouquinho dos seus trabalhos como dublador, né? Ator de dublagem. Não dá para falar de tudo, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Mas vai espantar a plateia. Queria começar falando justamente do Dan Aykroyd, né? No Caça-Fantasmas. Como que foi para você reencontrar o personagem depois de tanto tempo de ter feito o clássico? O Dan Aykroyd, primeiro é o seguinte, a gente começou dublando os desenhos, foram 158 desenhos que chegaram antes do primeiro longa, né? Sim. Foram dois longas.
que foram feitos pelo elenco original. Depois, acho que há 10 anos foi feito o terceiro, e o ano passado, o final do ano retrasado, foi feito o último. Eu dublei ele em todos, graças a Deus. Estraguei o Dan Aykroyd em todos. Então, quando veio o primeiro longa, eu falei assim, Flávio, você vai ter que dar uma pesada. A voz original do Dan Aykroyd era muito grave, muito grave. E eu falei, eu não vou chegar nisso nunca, mas eu vou entrar com o traquejo que ele tem do desenho. E foi o que eu fiz. E pegou, e ficou legal, ficou muito legal. Eu lembro do final do filme que tinha um improviso dele, que eu improvisei em cima do improviso dele. E era simples, era uma coisa assim, ele saía, estavam dentro daqueles demônios que viraram barro, né, uma coisa assim, quebrava para sair de dentro e tal. E aí ele encontrava cada um deles e falava assim, você está bem? Está bem? Não, eu estou bem. Não, tudo bem. Você está bem. Aí chegava, e você está bem? Não, porque eu estou bem. Não, está tudo bem, está tudo bem. E você também está bem? Não, porque olha, ele também está bem, o outro está bem, porque eu tô. Eles estavam tão chocados com o que tinha acontecido que ficavam repetindo coisas. E o você está bem que eu coloquei, depois virou piada dentro do estúdio, foi muito engraçado. E aí, você está bem? Você está bem? E ficou, foi legal. Mas fazer o que mais me emocionou nem foi isso. Eu fiz alguns outros filmes dele, Meu Primeiro Amor. Muito legal. Uma série também que ele faz, são documentários sobre esoterismo, fantasmas, uma coisa assim, uma série pesada, mas que ele narrou, eu fui convidado, fiz com o maior prazer, foi muito legal, foi na BKS essa série também. Bacana. Mas o que me pegou mesmo foi o último filme dos Caça-Fantasmas, ele já velhinho. O anterior eu já tinha travado, porque no final do filme, os três viram para o lado e está o fantasma do Egon. E os três olham para ele, os três veem o fantasma. E o fantasma os vê. Então eles trocam olhares e dão um sorriso, como quem dissesse, pô, amigo, estamos juntos de novo, que legal, pô, bom contar contigo e tal. Estava no sorriso a expressão deles, isso me emocionou. E no último filme, ver o Dan Aykroyd muito envelhecido, muito cansado, fazendo do jeito dele o que tinha, ele sendo um cara ranzinza, que não era a essência dele, mas depois ele descobre que a menina está fazendo uma coisa que ele podia ajudar, e aí muda o desenho dele dentro do filme e ele parte para a relação com a menina. Eu me emocionei muito, e um fã, um amigo que acompanhou a minha vida e que era apaixonado pelos Caça-Fantasmas, ele me mandou um e-mail para mim dizendo assim, cara, eu fui ver o último Caça-Fantasmas com meu filho. Eu chorei quando eu ouvi tua voz e meu filho perguntou, o que é, pai? Eu falei, nada, que a cena é muito boa. Ele falou pro filho. Eu ouvindo isso outra vez. Imagina que coisa bonita você ver seu filho ver um espetáculo e se emociona com o que você está ouvindo. É muito legal. Muito legal, bacana. E a gente também se emocionou muito com o retorno de todos vocês ali que puderam reprisar os papéis também. Pete, o que aconteceu? Você tá bem? Ele me lambuzou. Isso é ótimo! Você teve um contato físico real! Egon, eu estou com o Pete. Ele tá todo lambuzado. Tá bem aqui. O Garraca soltou os outros espíritos. Peter, você sabe o que a gente pode fazer, neutralizando a massa-energia em densidade para reduzir a criticalidade. Agora, passando para um outro personagem, você sabia que você é responsável pela formação de muita gente que trabalha com a área de ciências? Sim, eu recebi muita carta de gente ligada em física, química e biologia, dizendo que eu era o responsável por eles terem seguido o caminho, e eu sempre disse a mesma coisa. Aliás, eu falei para o Paul Zalum, quando ele esteve aqui, eu tenho uma foto com ele muito legal, eu falei para o Paul, falei assim, Paul, o pessoal acha que o trabalho é meu. E ele falou para mim, claro que é, eu fiquei famoso aqui na América do Sul, no Brasil, por sua causa. Eu falei, não, o trabalho é seu, eu só dublei. E é o que eu respondia nas cartas, nos e-mails para os caras. Eu falei, gente, o trabalho é do Paul Zalum, eu só dublei. E os caras respondiam para mim, mas eu entendi porque você dublou. Exatamente. Eu entendi a história porque estava com a sua voz explicando aquilo que estava acontecendo, de tal maneira que a gente tinha a impressão que era ele que estava falando. Cara, aí eu desmanchava, né? Fazer o quê? É muita emoção para um velhinho feito eu não esperava tanto. A dublagem no todo é muita emoção, não é só o que a gente pega
transforma em português e devolve. Esse é um trabalho que só pode ser feito por atores por isso. É uma reinterpretação. Eu vou ver o trabalho do colega, vou me emocionar com aquilo que ele está fazendo, vou rir com aquilo que ele está fazendo e tentar passar a mesma informação, a mesma força que ele me dá na feitura. Isso não é para qualquer... Não adianta você só ter vontade. Você tem que ter a alma de ator, o preparo para isso. E, cara, não é simples. Você, para ser um ator, tem que se desqualificar, tem que se desmontar, tem que se reinventar a cada trabalho. Aliás, é assim que eu trabalho os atores com quem eu dirijo. Você tem que descascar o cara, tirar dele todas as amarras, e tem algumas que são impositivas, como a moralidade através da religião, que estabelece paredes de comportamento, e você tem que quebrar tudo isso. Você tem que descascar o cara inteiro, tirar dele toda e qualquer amarra para ele poder falar um texto com o peso daquele personagem. Isso é muito difícil. E tem gente que fala, eu sei falar, eu sei fazer a voz do Mickey, ó. Não é assim tão simples, gente. Não é por aí, né? Não é tão simples, não é tão fácil. Ó, o cara começou junto e acabou junto, ele achou que está dublado. Não, a interpretação é muito importante, né? É o que a IA faz, velho. Começa junto e acaba junto. Aliás, a grande exigência dos estúdios agora é o desenho da fala que está lá no digital. Se você começar antes ou depois, você fala, não deu, tem que fazer de novo. Por quê? Porque, cara, se perdeu muito com isso. Se perde muito. Com certeza. Deixa de fazer... Maurício, eu falo muito, eu já falei para você, não me solta, que eu vou estragar o teu trabalho aí. Vai nada, de novo no microfone. Tá brilhantando. Tá. É o reflexo da minha careca, né? Tá brilhantando. Que isso. Bom, continuando ali no Bickman, né? Você contracena todos os programas com um cara que é sensacional, que é o Carlinhos Silveira. Um amigaço. Carlinhos Silveira não é só um amigo do coração, de dormir na casa dele quando precisava, ele trabalhava até muito tarde. Ele falava, vai para casa, vamos lá para casa. Ele morava ali no centro, né? Santa Cecília. Então ele falava, vamos lá, eu ia, claro que eu ia. Era mais fácil passar lá, porque no dia seguinte de manhã eu já tinha que estar no estúdio, então ele me quebrou o galho muitas vezes. Independente disso, uma cabeça excepcional, um cara com uma cultura geral muito acima da média, e o personagem dele na série, né, o Lester, era muito divertido, porque ele tinha tiradas assim que, cara, tinha que entender. Uma vez o personagem dele falou assim, eu não sou um rato de laboratório, eu sou um ator shakespeariano e ainda vou pegar o meu empresário de porrada. Ele falou isso no programa, cara. E eu parei, olhando para a cara do carinha, ele falou, cara, ele falou isso mesmo, falou, bota no inglês. Era exatamente isso, ele falou, cara. E, coincidentemente, o Paul me falou que o ator que fazia o Lester lá no trabalho com eles era muito amigo dele. Ele ficou muito, muito passado, muito triste quando o cara morreu. Eles eram tão amigos quanto eu e o Carlinhos. E a gente se divertia muito, porque a gente ainda fazia... As sequências que a gente fazia junto era muito divertido. Quando a gente muito engraçado. Ou então, quando separava, a maioria era separado, né? Eu fazia a minha parte, ele fazia a dele. Porque o Bickman tinha muito texto. E só no segundo ano que eu fui perceber que ele trabalhava com TP. Eu achava que era texto decorado. Caramba. E não era TP. Porque ele usava muito as mãos. Aqui você, olha aqui, eu vou pegar aqui, isso aqui. Quando ele fazia isso, na tela, eu vi pela primeira vez assim, o olhinho dele correndo na tela. Sim. Falei, lendo o TP, né? Filho da pátria. O cara tá. Ele tem TP, eu não tenho TP. Eu tinha que ler. Era o texto aqui, era que nem o outro lá do humorístico, cara crachá, entendeu? Era texto, tela, texto, tela, texto, tela. E, cara, é um desgaste, você tem que... Imagina o que você tinha que fazer para dublar. E era muita informação, e muita informação técnica, científica, às vezes. Falava termos que eu tinha que ensaiar várias vezes para poder gravar. Tinha o texto na tela, enganava quem estava fazendo os caras, né, os caraminguados dele lá para cara lá, chamava atenção para a mãozinha dele, e o texto, o olho correndo na tela atrás Olha que canalha! Quando eu contei, eu tenho uma foto com ele aqui, depois eu te mando para você ver, é muito legal. Ele escreveu na testa, na foto, a hug, tem um abraço, né? A tua voz ficou perfeita no show, que é o programa, na série. Muito legal, um forte abraço, a gente vai se ver. Né? E a gente se viu mesmo, ele me trouxe a foto já escrita. A gente tirou
Que bacana. Foi em 2010. Caramba. 2010. Coincidentemente, eu estava fazendo pelo teatro na época ainda, terminando as apresentações do Eles Não Usam Black Tie, em São Paulo. Ele faz tudo, ele convida os caras e faz o convite. Eu tenho que ficar achando vozes para ele. Você chegou a ver alguma coisa do Bigman? Você viu, Maurício? Chegou a ver alguma coisa do Bigman? Eu vi bastante. Tinha um cozinheiro lá que chamava Arte. E o nome do programa, era o italiano, né? Programa era o Cozinhando com Arte. Era uma sujeira a cozinha dele, tinha barata andando em cima da mesa. Eu falei, eu vou arregaçar esse cara. Eu botei um italiano, Belo, daquele italiano bem carregado. Vamos fazer comida hoje aqui, vamos fazer um estrago. Pega a panela, joga a massa dentro. E foi assim, eu entrava no espírito do Paul e tentava fazer os personagens como o Chatoff, que era em preto e branco. Quando ele falava um termo técnico muito difícil, entrava um filme em preto e branco explicando mesóclise, divisão em cita, que tinha um sotaque ligeiramente inglês. Você tem que tomar cuidado quando você usar essa terminologia, porque ela está desastrosamente acabando com o português. Eu quase fui mandado embora, porque eu imitava o dono da Alamo, que era o Mr. Michael. Caramba, o seu Michael. E um dia ele foi me dirigir só para me ver fazendo chatoff. Aí eu fazia, eu olhava para trás, ele estava na mesa assim. Bom, muito bom. Gostei. Ficou bom. Parece mesmo, você consegue enganar. Que bom. Se eu enganava o inglês, é porque eu estava bem. Mas o que eu mais curti foi que eu usei essa experiência toda. O afrancesado, quando o Agente 86 veio com um longa-metragem, depois de 10 anos afastado da televisão, fizeram um longa-metragem com ele. O bandido do longa-metragem era um francês. E me convidaram para fazer. E eu fui lá fazer o francês, muito, muito divertido, ligeiramente americanizado, né? Ligeiramente alemãozado, porque ele era vilão. Era um vilão meio francês e meio alemão, entendeu? E ficou assim. Então foi muito divertido. Eu fui usar, veja, a experiência adquirida numa série para poder fazer um personagem num longa-metragem. A gente 86. Isso é a dublagem, né, cara? Esquecido. Isso é a dublagem. Você observa, vai aprendendo com cada personagem e vai aplicando para outros papéis, né? Isso que é o bacana da dublagem. Antes de explicar como funciona o forno de micro-ondas, eu tenho de explicar um conceito chamado energia eletromagnética. Energia eletromagnética. Todos os tipos de radiação cuja frequência se estende aproximadamente de 10 a 23 Hz até 0 Hz. Eu vou falar agora de outro ator que é excepcional, e o seu trabalho nesse filme é uma dublagem bem rara de se encontrar, que é o Dom Juan de Marco. Tem um portunhol que você colocou ali. Deu muito trabalho fazer aquele filme? Como é que vocês acharam? Deu muito trabalho. Aliás, foi um desafio fantástico. A Denise Simoneto, aliás, ela faleceu recentemente. Sim, ela já teve aqui. Teve? Então, a Denise foi que me ensinou a mapear um filme. Eu dirigia, mas eu não sabia fazer o mapeamento. Ela falou, Flavinho, senta aqui. Flavinho. Eu sou Flavinho até, mesmo acima dos meus 70, na maioria dos estudos eles me chamam de Flavinho. Ai, Flavinho. Flavinho ficou. Ela senta aqui, ela me ensinou como mapear, como cortar, como dividir, como separar os anéis dos personagens e depois... Assim, bom, escalar é com você, mas o mapeamento é esse aqui. O Dom Juan de Marco, a história é assim, o cara é tomado por um esgrimista espanhol e ele se acha um Dom Juan, né? Um Dom Juan. E ele fala o tempo inteiro com pequenas palavras, com um pouquinho de espanhol, porque se pode fazer. Eu tinha que fazer uma linguagem própria para o personagem, porque estou dublando em português. Então eu não podia falar em espanhol completamente. O pessoal tinha que entender que o cara estava enganando os outros com um falso, não como você falou, como um portunhol, né? Não era português e não era espanhol. Só na cena final, quando o médico dele, o Marlon Brando, cara, era só o Marlon Brando, o cara com quem eu contracenei, só o Marlon Brando.
E era o Sérgio Galvão, né? O Sérgio Galvão foi daquilo, né, isso, Serginho que dublava ele. Mas assim, na cena final, o Marlon Brando chega e fala, olha, toma muito cuidado. Você vai ter que mostrar para os caras que você está medicado, não me diga um A em espanhol. Ele travou e falou, mas não, nem tenta, nem responde. Foi assim a cena final. E aí ele chega, e eu fui com muito cuidado falar em português, como se eu não falasse em português. Foi muito legal. A Denise foi muito cuidadosa, e o abraço na cena final foi assim emocionante. Ela falou sensacional, assim, cara, ficou lindo, Flávio, ficou lindo. Eu falei, cara, eu tô todo arrepiado, só de lembrar. Falei, olha, eu agradeço, obrigado pelo desafio, pela dificuldade. Ela falou, cara, você faz o Bigman, cada programa do cara chega lá em inglês, alemão, espanhol, francês, você joga sotaque, entra na jogada do cara. Eu diria que essa pessoa tem um modo pouco criativo e limitado de encarar as coisas. E quanto a você, Don Octavio de Flores, é um grande amante como eu. Embora tenha perdido o caminho e o sotaque. Não tinha curso de dublagem quando eu comecei. Os profissionais eram profissionais. Primeira pergunta, eu estou profissional? Tá. Pode sentar aí. Você sentava num banco dentro do estúdio e via o ator sendo dirigido e interpretando e dublando. A tela era grande, era uma tela de 1,5 metro por 1 metro, né? Tela de cinema em casa, digamos assim. E o filme era projetado ali. O pé direito da BKS era imenso, quase 30 metros de altura, porque em cima do estúdio ficava a projeção. Os filmes eram cortados em fitas de 30 segundos, daí que vem anel. Por isso que fala anel, porque ele era cortado em pedacinhos de 30 segundos, e cada 30 segundos era dublado separado do resto. Era dublado de 30 em 30 segundos. Depois era tudo mixado, né? Na parte técnica. Mas então você tinha esse tamanho de estúdio, porque você tinha em cima do projetor o cara que tinha 2 projetores. Ele botava um pedaço do filme rodando aqui e já laçava o outro. Quando ele ouviu o diretor gritar anel 240, terceira, ficou, ele já desligava e ligava esse aqui. E a diretora cantava anel 340, entendeu? Ele tirava esse aqui, guardava e já lançava o outro. Caramba, ou seja, o técnico naquela época trabalhava pra cacete. Hoje em dia é só apertar botão. Puxa aí, estica e volta, né? Hoje é só Pro Tools, aperta aqui, volta e tal. Não deu aqui, o risquinho está coberto. Bom, sabe a sensação que se tem quando se bebe alguma coisa quente? A Laurel era assim. Uma bebida quente direto para sua alma. Vamos falar de desenhos agora, né? Desenho, marcaram muitas pessoas. Bom, eu pesquisando um pouco por cima, assim, eu vi que talvez você seja um dos dubladores que mais fizeram personagens da Hanna-Barbera, né? Você pode citar alguns? Você pode citar alguns pra gente? Posso. Tinha um que me dava um trabalho desgraçado, que era o Babalu. Tinha o Pepe Legal, que era um cavalo. E o Zorro tinha o tonto, né? E o Pepe Legal tinha o Babalu. Então o cavalo tinha um burrico que ficava o tempo inteiro como o grilo falante, dizendo para ele o que fazer, o que não fazer, toma cuidado. Blá, blá, blá. E ele falava muito. Então você tinha, às vezes, 2 ou 3 linhas de texto, que era um resumo do que ele estaria dizendo, mas ele não parava de falar. Então, às vezes, eu estava lá, Pepe Legal, nós vamos atacar ele bandido com ele cabong, que é como ele chamava o violão do Pepe Legal, porque quando ele batia na cabeça do bandido, o som que aparecia na tela era cabong. Então, chamava o violão. Vamos a pegar ele bandido, tu pega ele cabong na cabeça do bandido. Acabava o texto e ele continuava falando. Eu olhava para trás, a diretora só fazia assim. Tipo, improvisa, continua. Eu falava, não parava de falar o tempo inteiro. Às vezes terminava a cena, eles saíam de cena e o burrinho atrás do cavalo falando: escuta, a perradura esquerda solta, vamos a passar. Eu inventava história, ficava mais engraçado que o original, entendeu? Então, o Babalu, eu tive o prazer de fazer o Batatinha da turma do Manda-Chuva. Do Manda-Chuva, caramba. Oi, Manda-Chuva! Era uma coisinha, uma vozinha apertada, de língua, que eu já tinha experiência por causa
do meu grande ídolo, que é o Patolino. Eu amava fazer o Patolino. Sujeitinho desprezível, né? No original. Depois veio o Tiny Toon, mudou tudo, ficou com voz comum, voz igual, voz humana, e a gente tinha a característica de criar vozes. Eu já trabalhei com muito carinho esperto, mas você é desprezível. Nunca mais eu trabalho com quem não consegue falar direito. Escuta uma coisa, chefinho, você não acha um pouco perigoso pular sem paraquedas? Mas acho que você não vai querer. Mas ainda no Hanna-Barbera, tinha uma dupla de cachorros, Bibo pai e Bob filho, que me deu um orgulho muito grande. O Chico Anísio e o Castrinho tinham uma dupla de palhaços. O Castrinho era filho do palhação, que era o Chico Anísio. E o Castrinho passou a usar uma frase que eu usava no cachorrinho. Né? Caramba, meu pequenino e valoroso pai. Era minha. Meu pequenino e valoroso pai. Vamos fazer um piquenique no meio do mato, mas ela tem muitas formigas, papai. A gente não pode ter que levar uma toalha, mas já com inseticida para passar embaixo, senão as formigas vão entrar e subir no palco. Ele falou, Pop, meu filho. Pipo, meu pai. Era uma coisa assim, entendeu? E essa brincadeira do meu pequenino e valoroso pai, o Castrinho usou nos programas do Chico, e eu, fiquei... Que reconhecimento, né? Muito legal. O que mais? Tinha uma dupla, na verdade era uma trinca. Era um gato chamado Chuvisco e tinha dois ratinhos, Plique-Ploque. Eu era um dos dois, eu não sei qual. Mas era uma voz pequenininha, assim, vamos fugir, porque o gatinho vai pegar a gente, vamos fugir. Uma vozinha muito fininha, que quase não sai mais, porque eu tô velhinho, né? Mas assim, então eu era o Plique ou o Ploque, não vou lembrar. Isso vai demorar muito? Não, Zé, eu disse que Preda não sei das quantas é um nome esquisito. O que ele faz, hein? Papi Filho está aqui, bem ao lado do seu querido e velho pai. Eu fiz muita pequena participação em outros desenhos. Como é que é? Os Flintstones. Não tinha um cara que tinha uma nuvem preta sobre a cabeça? Sempre que ele aparecia... Lembro. Ele era um cara que falava assim, ele era muito triste, muito para baixo. Só faltava ser a hiena lembra muito a hiena, porque ele tinha uma voz anasalada e ficava sempre... Porque a chuva não parava de chover em cima dele, entendeu? Eu dublei esse cara, esse personagem. Então, E um monte de pequenas participações em desenhos. Sempre que tinha assim, um bichinho qualquer, eu era chamado para participar. Até nos Muppets. Né? Nos Muppets também. Alguns personagens eu fiz. No longa-metragem, por exemplo, tinha um ratinho que andava de skate em cima da chapa quente com manteiga na pata. Ele passava a manteiga na chapa, então ele ia lá, era um carinha com... Ele tinha uma vozinha assim, vamos brincar, minha filha, era uma vozinha de rato, vozinha pequena. Agora chega! Mais nenhuma piadinha sobre ratos, tá bem? Eu também tenho sentimento, sabia? Acha que eu faço isso por diversão? Acha? Vocês querem saber o que é que eu ganho aqui? Nada! Continuando nessa pegada dos desenhos, né? Algo muito marcante na sua carreira e também para quem era criança nos anos 80 foi os Ursinhos Carinhosos. Você tem dois personagens lá, né? O malvado que eu fazia, ele começou sozinho, depois aparece a Glorinha. Glorinha era fogo, cara, Glorinha. Ela gritava muito, era muito legal. Eu tinha que sair do estúdio, porque a atriz que dublava... Era Leda, né? Ela gritava, que chegava perto do personagem. O diretor fazia assim, pra você ter uma ideia, o Soares, que era o cara que dirigia, ele tapava os ouvidos e fazia assim... Agora, 1, 2 e vai! Você vai fazer a sequência do grito agora? Vou, pode sair. Eu saía do estúdio, que a gente ficava junto, né? Eu saía do estúdio, ela gritava. Então tinha o malvado. Ai, como eu sou mal! Ele era o braço direito do Coração Gelado, que era o grande vilão. Grande Eudes Carvalho, fazia o Coração Gelado, com aquele grave profundo dele, muito bonito. E eu fazia o malvado. E vamos fugir, eu vou fazer Coração Gelado. Eu tenho muita vergonha do que eu estou fazendo, mas eu tenho que fazer. Eu fazia o Coração Gelado, eu fazia o malvado, o braço direito do bandido, e fazia o leãozinho, o valente. O valente foi a minha homenagem ao Chico Borges. O Chico Borges fazia, também do Hanna-Barbera, o Leão da Montanha,
que tinha a frase chavão dele era saída pela esquerda ou saída pela direita, né? Terminava a sequência que ele estava fazendo, ele fazia, e agora saída pela direita, ele fazia. Ele brincava muito, porque ele era, apesar de paulista, ele brincava no sotaque do Leão da Montanha, como um sotaque meio acariocado. Não deu outra, né, cara? Falei, porque ele fazia o Bibo, meu pai, na série. Eu era o Bob Filho, ele era o Bibo pai, né? O Chico. E eu falei, vou fazer uma homenagem ao Chico. Ele era um amigaço, assim, um amigão. Até hoje eu mantenho amizade com as filhas dele, elas me escrevem, eu escrevo para elas. O Valente era uma voz do Leão da Montanha, uma homenagem ao Leão da Montanha. Assim, então, ursinhos, vamos fazer o seguinte: o coração gelado está a caminho. Então, o que nós temos que fazer é preparar uma armadilha para pegá-lo de surpresa. Então, tem essa pegada, né? Que eu usava muito o que o Chico fazia, e eu até disse a ele, eu falei, tô te imitando lá aí no Leão. Falei, não, imitando nada, você com certeza está deixando ele melhor. Eu falei, pô, Chico. Era um puta amigo, eram pessoas muito queridas, todas essas. Eu vivi o melhor momento da dublagem, eu cheguei e estava no auge, quando eu cheguei estava no auge. Eu era a nova geração da dublagem, quando eu cheguei, imagina. Eu cheguei e fui taxado de nova geração da dublagem. Em 75, cara, olha só. Oh, coração gelado! Eu gostei disso! Eu gostei disso! Isso eu detestei! Eu detestei! Ei! Você é o ursinho que eu estava procurando, campeão? Eu sou? Eu quero que fique de guarda no carinhômetro enquanto eu estiver fora. Eu queria te perguntar de um personagem que acho que foi o seu carro-chefe na cultura japonesa, vamos dizer assim, que é o Poseidon do Cavaleiros do Zodíaco, né? O Julian Solo e o Poseidon. Julian Solo. O barato é que é o seguinte, o Baroli chegou, o Gilberto Baroli que dirigia a série, né? Não sei se você já entrevistou ele. Não. O cara é um dos meus mentores. O cara é fera. Ele tá Quando eu cheguei na dublagem, eu me choquei vendo ele fazendo a voz do robô do Perdidos do Espaço. Perigo, era ele, cara. Cara, olha quem faz a voz do robô. Que barato. Fui conversar com ele e tal. Muito simpático, muito brincalhão. Na época ele fez um comercial. Ele era muito magro, magro. Sabe um cara magro? Era ele, magro. Era uma vassoura vestida, o cara era magro. E ele foi chamado para fazer uma propaganda de alguma coisa que terminava com ele ficava de lado e falava assim, e eu com esse meu corpinho de bailarino espanhol. Imagina se o povo não caiu na pele dele, cara. E quando ele apareceu nos estúdios, falando assim, e aí, esse corpinho de bailarino espanhol tá liberado hoje? Tem jeito da gente levar para um bar, alguma coisa assim? Dançar em cima da mesa? Era muito amigo. Então o Baroli, ele dirigia lá na Gota Mágica, a série. Ou começou em outro estúdio, depois foi para a Gota Mágica, não me lembro agora. Mas ele falou, Flávio, eu quero botar você no... Não, Baroli, não dá. Eu estava trabalhando na Secretaria de Cultura na época, falei, Baroli, não dá, cara, eu estou preso o dia inteiro, mal sobra tempo para fazer as séries que eu estou, alguns fixos que eu estou... Não dá, eu estou achando o tempo, estou dublando no sábado, cara, porque não... Falou, não, pô, mas você vai ter. Aí teve um dia que ele me encurralou. Em outro estúdio, a gente estava trabalhando em outro estúdio. No estúdio... Bom, gente, não dá. Mas era um outro estúdio. E a gente, na hora do café, nós cruzamos. E aí, como é que você está? Das brincadeiras dele todas, as piadinhas e tal. E a gente falou assim, cara, eu separei para você um personagem. Eu falei, não dá, não, você vai fazer. Perfeito, tem tudo a ver. É teatral, o cara é teatral. Como assim é teatral? Ele é um cara normal, e de repente ele é ungido e se transforma num deus, Poseidon, deus dos mares. Eu falei, cara, isso é muito grande. Ou cultura maluca, né? Ele falou, não é. Cara, você não acredita a força do cara. Destrói um outro, que é tido como uma grande entidade na cultura japonesa, que é o Seiya. Eu falei, eu não sabia nada. Lá fui eu ler, né? Eu falei, sabia o que é mangá, eu não sabia nada. O que era mangá, o que era isso. Me entender, saber de onde vem tudo isso e tal. E aí li o resumo da história do Poseidon e comecei com Julian Solo, com a minha voz normal, tranquila. Aí quando ele se traveste de Poseidon, eu puxei o pouco grave que eu tenho, então ficou uma coisa mais aqui, mais embaixo. Seiya,
Não adianta investir, eu sou um deus, estou acima de tudo aquilo que você representa. Não se esfalfe. Então, assim, eu tinha que trabalhar próximo ao microfone, evitar puff, mas manter o meu grave, porque era um ser realmente poderosíssimo. Eu estou no fundo do mar, mas não tem água em volta. A água está lá em cima. Então quer dizer que eu estou mesmo no fundo do mar. Esse era o meu destino. Eu entendi que vim para cá para conquistar e governar o mundo todo. E eu tinha feito outras pequenas participações. Tinha uma outra série chamada Fly. Fly. O Fly era um menino, lutador. E ele tinha um amigo, menor que ele ainda, que era o Pop. E quem dublou o Pop fui eu. O Fly foi feito pela Noeli Santisteban. Sim, já entrevistei ela já. Grande amiga. Ela está morando nos Estados Unidos. Uma amigona, querida. Querida. Quando a gente criou a SONAT, Associação Nacional dos Atores, para lutar pelos direitos conexos, ela foi quem mais me incentivou. Flavinho, estamos contigo, vai lá, cara, vai, a gente vai junto, vamos lutar contra esses caras. Não deu, cara, não deu. O poderio deles é absurdo. Não vê o Trump aí tomando conta do mundo? Ele já vai invadir a Groenlândia, já invadiu a Venezuela, agora daqui a pouco ele vai tomar conta do Canadá também, mas ele quer tomar conta do mundo. E foi, aliás, o principal responsável pela caída da dublagem no mundo inteiro. Porque ele está exigindo que todo o trabalho norte-americano seja feito em terras americanas. E aí a nossa grande briga. Tivemos que mandar representante, discutir. Escuta, meu amigo, como é que nós vamos dublar o filme em português? Que eu vou chamar o elenco do Brasil para vir dublar aqui? Não, o problema não é meu, é o problema de quem faz cinema, vocês têm que se resolver, mas tudo tem que ser feito aqui. Então, travou tudo, parou a distribuição de filmes para o mundo inteiro, destruiu. Olha, são mais ou menos 10 mil atores que trabalham com dublagem no Brasil. Está todo mundo praticamente parado, muito pouco se faz. Eu estou trabalhando porque fui convidado por alguns amigos queridos para participar na dublagem de novelas chinesas. Caramba! Que eu nem conhecia. E aqui entre nós, os enredos são muito mexicanos, é impressionante. Tem sempre alguém que é filho de alguém e não sabe, que está casado com a mãe do outro, a mãe de quem que é empregada na casa do fulano, que agora está... Muito México. Você sabe o que dizer? Novela mexicana? Lembra muito. Os roteiros, tá? Não a interpretação. A interpretação é muito compacta, muito dura. Ah, você é o mago! Aquele que acompanha os falsos heróis, não é? Acertei? Eu sabia! Você é Mazorro! O que é que você quer aqui? Você tinha fugido, não tinha? E aproveitar que você está falando agora de causas da categoria, né? Circula um vídeo pelas redes sociais e pelas páginas de dublagem que é você, o Chico Borges e o Nelson Batista. E o Nelson Batista, que fazia o Jerry Lewis na época, o grande sucesso da época era o Jerry Lewis. Você acha que a situação da categoria daquela época, daquele vídeo lá, 40 anos atrás, ela melhorou hoje ou piorou? Não, deu uma melhorada mais ou menos aí no final dos anos 80 para 90, quando nós conseguimos juntar Rio e São Paulo, tanto que em 98 teve uma greve geral, parou tudo, parou a dublagem no país. Talvez tenham fotos do pessoal com tarja na boca. As camisetas eram Marlon Brando, novinho, com uma tarja na boca, dizendo que a dublagem está parada. Como eu te falei, não conseguimos. A MPA, a Motion Pictures Association, que é o sindicato de produção deles, é muito forte. Vou abrir o jogo, todo mundo sabe. Compraram senadores, compraram deputados aqui, evitaram que as leis que obrigavam a dublagem em território nacional, para tudo que fosse dublado, para não ser dublado no México, não ser dublado na Argentina, sei lá, em qualquer outro lugar, para que fosse dublado em território nacional, e que estabelecia a obrigatoriedade dos atores serem profissionais formados como atores, e não qualquer xereta que fazia um cursinho de dublagem já virava ator. Aliás, isso aí se espalhou depois, no final dos anos 90. Muita gente apareceu porque gostava de dublagem, mas não tinha preparo para isso. Mas é amigo do fulano, então faz uma pontinha aqui, uma pontinha ali, daqui a pouco já está dublando. Isso aconteceu muito e não tinha policiamento, não tinha cuidados. Os que batalhavam por isso envelheceram, como foi o meu caso, morreram, como foi o caso de vários. Antônio Moreno, por exemplo, foi o grande líder nas comissões de negociação durante muito tempo.
Eu estava lá junto com ele. O Baroli era um também, que estava nas comissões. A Zódia, que é dona do Brasil, agora, né? Agora é empresária, mas na época era uma batalhadora pela qualidade, pela interpretação, pelos atores. As coisas mudaram, né? Vem a idade, as pessoas tomam outras consciências e o mundo se transformou em streaming. Você vê, os canais de televisão acabaram, velho. Não tem mais televisão. A televisão que eu conheci, a que você não tem mais, velho. A televisão que você conviveu acabou. E você vê no streaming tudo. O pessoal fica o dia inteiro no streaming. Ou vê coisinhas do YouTube, ou vê entrevistas, ou filmes, enfim. Tá tudo aí. Bem, você disse que queria que alguém descrevesse tudo isso aqui. Aquilo foi um comentário retórico. Finja que eu não estou aqui. Como espera que eu ignore essa voz chata e estrondosa que fica tagarelando o tempo todo? Apenas me ignore. Tá bom, como você quiser. Alguém aqui precisava ter um pouco mais de espírito natalino. Mas isso é muito sério e muito grave. Vou te dar um exemplo. Como nós somos usurpados. Você dubla... Nós dublamos... Eu dublei os Caça-Fantasma, digamos assim, os Caça-Fantasma. Não, Bigman, é melhor. Eu dublei o Bigman, foi para a TV Cultura, foi nos anos 90 e foi exibido na Cultura. Quando foi vendido o projeto para a Record, eu não ganhei nada. O dono do produto e talvez a própria Cultura tenha ganho alguma coisa na transferência de um produto para o outro. O produto continuou sendo apresentado num canal de televisão, no caso era a Record, com intervalos comerciais. Era o Gordinho que apresentava. Já faleceu, inclusive. Intervalos comerciais que rendiam para a emissora, evidentemente pagava o trabalho de quem apresentava o programa, mas para os atores não veio nada. Nem meu, nem Carminho, ninguém participava da série. Isso para qualquer série. A Feiticeira foi dublada nos anos 60. Eu vi a Feiticeira em 4 ou 5 canais diferentes. Os atores só ganharam lá em 1960 para dublar. Aí mudou de canal, mudou para outro canal, passou a ser exibido com intervalo comercial é dinheiro em caixa para o dono do canal. Mas não ia nada, nem 1% para a dublagem. São 2 obras de arte, por isso que é direito conexo. Você está vendo o filme e está ouvindo a dublagem, que é uma arte sobreposta à original. São 2 artes, são 2 direitos. O Brad Pitt ganhou dele quando ele faz o programa dele, quando o programa é vendido para o mundo inteiro, o filme ele ganha pela venda do filme, né? Agora, eu dublei o Brad Pitt, dublei o Brad Pitt para passar num canal tal. Quando vendem para Netflix, o filme que eu dublei para o canal tal, para a Globo, para exibição na Globo, quando vai para a Netflix, eu não ganho nada. E a Netflix exibe aquilo para milhões no mundo inteiro que tem língua portuguesa, e eu não ganho nada. Muito grave isso, né? E quando nós entramos com o processo, quem foi prejudicado? O ator. Isso mesmo. Eu causei esta guerra santa. Não mereço ser um cavaleiro. Você concorda comigo, Sagitário? Sendo assim, acerte-me com sua flecha! Estou encarando como se fosse o final da dublagem, porque a ameaça é o seguinte: não tem produto e a IA está substituindo os atores. Como? Por exemplo, eu dei 2 tons de como aqui. O IA não dá, vai ser a mesma coisa. Como? Vai ser tudo igual. Entendeu? Por quê? Porque não tem inteligência de imitar a minha voz e começar comigo e acabar comigo, mas não vai dar o semitom que a minha voz tem. Nunca, em hipótese alguma. Isso é qualidade do ser humano que nunca a inteligência artificial vai copiar. Desculpa, eu falo demais. Vai. Que isso, imagina. E agora eu quero fazer um apelo aqui para os fãs, né, de dublagem, para os fãs do trabalho de todos esses atores maravilhosos, né, que, cara, se a gente não se unir com a categoria também, né, porque a gente é o cara que tá assistindo o produto, né, então... No final é para vocês, claro. Exatamente. Então a gente tem que comprar a nossa também... Plateia, a nossa plateia, é o nosso aplauso, comprar essa causa também, se unir aos atores em dublagem, porque isso é muito grave. Eu não quero ver, por exemplo, em algum lugar, o Bigman, por exemplo, dublado, se sair novas temporadas, por exemplo, dublado por inteligência artificial. Eu quero ver o Flávio fazendo, quero ver um ator qualificado fazendo. Eu te agradeço. Tomara que venha, porque estamos sem trabalho. Qualquer trabalho que aparecer vai ser muito bem-vindo.
porque está realmente difícil, cara, está difícil. Como é que eu te falo, o boleto não para, ele é ciumento, ele vem para tua casa mesmo que você não peça, ele chega lá, eu aqui, vai pagar agora ou vai pagar depois? Falei, cara, é isso. Então, se você não tem uma reserva para se cuidar para essas paralisações da dublagem que aconteciam sempre no começo do ano entrante, porque no final do ano você tem um monte de produções especiais para Natal, sempre teve, então tinha muito trabalho, até isso sumiu, cara. Impressionante, eu estou vivendo um momento de seca da dublagem, desagradável, muito desagradável, porque é um direito do cidadão. O cidadão no planeta inteiro tem o direito de ver uma obra de arte na sua língua. Ele não é obrigado a aprender chinês para poder ver um filme que falado em chinês. Se ele está na Espanha, aquele filme dublado em espanhol, ele vai poder assistir, se emocionar ou não, e falar, nossa, que maravilha, ou falar, cara, que merda, mas pelo menos ele entendeu a obra falando na língua dele, né? Exatamente. Aí o cara fala, no começo a dublagem era só para criança. Por quê? Porque a criança não tem... A legenda, como assim? A criança vai ler a legenda? Tá maluco? Não, difícil. Tem que botar a voz ali, né? É para criança, bota a legenda. Quem que bota a legenda, rapaz? Tem que dublar, é filme, é desenho, é filme para criança, tem que ser dublado com o cuidado de não tratar a criança como um ser rebaixado, com a seriedade que tá sendo mostrado no programa. O Barney, por exemplo, é um dinossauro. Então, como é fantasia, você pode brincar com a voz dele, ser qualquer voz, né? Aí, o que o ator acrescenta? Por exemplo, a voz saía quando ele falava. No original, você ouvia a voz em inglês. Mas quando o boneco andava, a boca dele fazia isso. Balançava. É claro, é uma peça, né? Conforme ele anda, a partir de baixo se mexia. Lá foi o Flávio acrescentar um... enquanto o boneco andava. Então, assim, é um acrescentado meu. Quando o original veio, você fala, olha, eu não tinha pensado nisso, que barato, que coisa boa. O Paul intimidade, o Paul Zalum, do Big, intimidade, não, meu amigo Paul. Ele falou assim, o que eu me impressionei, Flávio, a tua versatilidade, porque a minha eu estou lá, a peça vem, eu crio a peça, e como eu estou criando, eu já vou acrescentando à medida que eu crio. Você recebe ele pronto e é obrigado a transformar para o seu público como é que fica melhor para ele entender. Eu falo, cara, isso mesmo, mas nem eu tinha me tocado, é claro. Quer dizer, por que tem que ser um ator? Porque você vai transformar o que aquele ator está ali numa coisa para o meu público entender. Quer dizer, o público que fala em português. Como é que ele vai entender aquilo? Que em inglês, por exemplo, tinha uma piadinha numa série de desenho que fala assim, and the wolf take the bunny. I mean, the bunny. I mean, the money. E o urso pegou o boneco. Não, o dinheiro. É uma piada que em inglês tem um peso, mas como é que você vai traduzir isso para o português? Não cabia. E o lobo... Tem que adaptar. And the wolf take the bunny. Ele pegou o boneco. Não, o dinheiro. Ele roubou o dinheiro. Não, the money. A piada em inglês funciona para ele, porque bunny e money é só trocar uma letra. Mas em português não dá. Dinheiro e boneco são coisas distintas e não vai nunca lembrar uma coisa a outra, entendeu? Desculpa. Você vê que em detalhe, eu vou que vou, cara. É assim, por isso que não me chamam para dar entrevista, eu falo mais que o entrevistador, entendeu? Mas é isso, aqui no canal o protagonista é o ator, então... Mas o pessoal do Vozes Extraordinárias não vai se chocar, você me colocando no meio de tantas vozes extraordinárias? Jamais, você é uma voz extraordinária. Puxa, é maravilhoso estar aqui. Olá, como estão vocês? Eu e meus amigos estaremos aqui para termos momentos muito especiais juntinhos com você. Você me lembra uma coisa, o Eleu Salvador, um grande amigo meu, na série de Volta para o Futuro, o professor, aquele que cria o carro, aquele cara cabelo, esqueci o nome do ator. Isso. Quem dublava ele era o Eleu Salvador. Puta amigo, ele foi vice-presidente da SONAT, a associação que a gente criou para lutar pelos direitos. Era eu e ele. E a secretária. Apaguei o nome dela. Gente finíssima também. Mas assim, a gente, às vezes, ficava até... tudo quanto era trabalho que eu dirigia, ele participava de alguma forma. E eu estava fazendo o National Geographic na época, quando isso aconteceu, foi muito engraçado. E ficamos até 10h30 da noite, terminando o último filme e tal.
Você pode ficar? O Eleu, claro, claro. Só se você me levar em casa. Tá. É brincadeira, porque a gente pegava o metrô, ele descia na estação dele e eu continuava até a estação de Tietê para pegar o ônibus para Mogi das Cruzes, que é onde eu moro até hoje. Veja só, o metrô até deixava ele ali no centro, e aí eu ia até a estação de Tietê. E a gente saía do estúdio, falando sobre o trabalho, entrava no metrô, pendurava no balaústre, e papapi, papapá, não, isso, aquilo lá, você viu aquele cara, pô, o cara falou que não olha para frente, as pessoas sentadas na nossa frente, olhando para a gente assim, como quem dissesse, eu conheço essa voz, sabe? Eu sei essa voz. Uma vez eu olhei para baixo e vi o cara assim, e, ó, se você olhar direitinho, deve passar uma legenda ali embaixo, aí explica pra você. Aí o cara riu e falou, porra, mas eu conheço você. Não, você não me conhece, você ouviu a minha voz. É isso que eu quero dizer. E com ele é a mesma coisa. Você está pensando que você está de volta para o futuro, né? Não, a voz dele é a voz dele mesmo. Esse aqui é o Eleu. Ele era muito envergonhado. Eu falei, para com isso, que coisa. Falando meu nome para as pessoas. Sensacional. Ai, maravilha. Se todos os piratas fossem como Luffy e seus companheiros... Mas claro que isso é impossível. Por um momento, ela pareceu preocupada e levou o jornal para o quarto dela. Só que agora quem está realmente preocupado sou eu. Flávio, queria te dizer agora que a gente está chegando ao fim, né, desse Eu papo. sabia. Eu nem me toquei que hora. Cara, já passou das 9. Então, falei para você, não solta o velho que ele começa a falar, não para mais, vai acabar o tempo. Que é isso. Mas eu queria te agradecer imensamente por ter participado aqui do canal, por ter dado essa entrevista para mim, falado muita coisa boa, muita coisa importante que precisa ser dita. É um prazer, uma honra conversar com profissionais tão grandiosos como você. Grato pela oportunidade, viu? O prazer foi todo meu, Maurício. Eu sinto não estar muito bem de saúde para poder estar mais animado até para a entrevista, mas acho que pelo menos o fundamental a gente disse. Claro. Eu queria deixar claro para seus ouvintes aquilo que eu sempre defendi. A dublagem é um direito do cidadão. Ela não é simplesmente um trabalho artístico. Ela é um direito que leva o cidadão a entender uma obra de arte, seja ela qual for. Em que língua for. Se é um filme e ele foi versado para o português, você tem o direito de entender aquela obra. Tá? Então, eu tenho a honra de fazer parte de um grupo de profissionais que transforma uma obra de arte numa obra possível de entendimento. É o que a dublagem propicia. E, para ser dublador tem que ser ator. Não cai nessa história de cursinho, não, porque é pegadinha para tirar o teu dinheiro, tá? Nada mesmo. Bem, na verdade, eu só estava de passagem, bom cavaleiro. Eu sei, mas eu quero que a moça que se case comigo tenha uma certa coisa especial. Obrigado, Vinícius. Do fundo do meu coração, um abraço a todos os seus ouvintes. Quem sabe um dia você volta a me chamar. Vai que eu tô melhor. É isso. Imagina. Claro, podemos fazer sim uma parte 2 qualquer dia, mas eu quero agradecer especialmente a você que assistiu até aqui. Obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Curta, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abração em todos e até uma próxima, galera. Tamo junto. Bom para assustar os seus amigos. Vão ver minha cara, vão cair da cadeira.